Nação Rubro-Negra, hoje o quadro Entrevistas tem um convidado muito especial. É uma honra participar aqui com José Leandro Souza Ferreira, o maior lateral direito de todos os tempos, o craque. Ele que jogava o fino da bola, e a gente vai conversar um pouco mais sobre a carreira do nosso querido Leandro. Leandro, é um prazer tê-lo conosco aqui no canal Flamengando, e eu queria inicialmente que você falasse aqui com a Nação Rubro-Negra que está ligada nesse momento no canal. Obrigado a você, Marcelo, obrigado pela visita aqui na nossa queridíssima pousada. Um grande abraço aí para o canal Flamengando, aí, a todos os participantes, os ouvintes, as pessoas que estão sempre vendo aí. Minha carreira foi muito rápida, né, cara, assim, tipo de acesso, né, cara. Eu saí em 1976 para fazer um pré-vestibular no Rio de Janeiro, né. Até então, morei em Cabo Frio esses 17 anos, saí até um pouco tarde, porque justamente hoje em dia esses jogadores saem mais novos, né, e chegam nos clubes mais novos, com categorias de base e tal, mirim, pré-mirim, juvenil, infantil, e eu fui direto para fazer o pré-vestibular. Mas quando eu peguei um ônibus para ir na praia no Leblon, num sábado de manhã, o ponto final desse ônibus ficava em frente ao Clube de Regatas do Flamengo, ali na Gávea. Aí eu estava com um primo, o Nonato, e ele falou: Leandro, por que você não pede para fazer um teste aí no Flamengo, marca um teste? Eu era muito tímido na época e tal. Eu falei: não, eu pedi, eu não sei nem como entrar no Flamengo, cara. Apesar de ser rubro-negro, apaixonado, através do meu pai, que iniciou isso tudo, ele falou: então eu vou lá e peço para você. Então vamos juntos. Aí chegamos lá, encontramos com o diretor na época de esporte, o seu Orlando. Aí nós pedimos e ele falou assim: olha, você joga de quê? Aí eu falei: eu jogo de lateral esquerdo. Ele: mas você é canhoto? Eu falei assim: não, sou destro. Ele: mas como joga na lateral esquerda? Não, porque eu... Aí o meu primo falou assim: não, ele joga com as duas pernas. Com as duas pernas? Você não cai não, cara? Tem que ser uma de cada vez, né? Aí tinha um treino, por coincidência, isso era o quê? Umas 10 horas da manhã, tinha um treino a partir das 14 horas. Então você tem chuteira? Eu falei: tem, não tinha. Tem meia? Tem meia, não tinha também nada. Eu arrumei tudo na hora lá com um amigo meu que morava no Rio, a chuteira até sobrando uns 2 dedos assim, mais ou menos. Eu enchi de algodão no bico dela assim, fui fazer um teste lá na Ilha do Governador. Fiz o primeiro teste, fiz um gol, passei no primeiro teste, fiz o segundo teste, 2 dias depois fiz mais um gol, passei no segundo teste e fui convidado a treinar na Gávea. Não com o plantel já do juvenil, mas à parte, né, até pegar condicionamento físico. E dali foi um pulo, cara. Foi assim uma coisa assim surpreendente que ninguém esperava. Os amigos de Cabo Frio achavam que eu tinha chance pelo que eu jogava aqui, né? Mas eu nunca tinha passado por clube nenhum assim de um trabalho profissional, de uma preparação física, né? Aqui era mais pelado, futebol aos domingos e tal, não tinha um condicionamento físico ideal, mas fui adquirindo na Gávea. Isso em 76, quer dizer, cheguei com 17 anos, 77, 78 eu já estava jogando no profissional, convidado pelo Coutinho, mesmo jogando no juvenil. Ele me requisitava, eu jogava no lugar do Toninho Baiano, quando não podia jogar, e fui jogando. Em 81 eu cheguei à seleção brasileira. Naquele muito grande rápido. time, né? Naquele grande Timaço. Quer dizer, essa geração nossa, por isso que digo que nós demos muita sorte, porque nós participamos de uma geração fantástica do futebol, não só brasileiro, futebol mundial. Tinha muita gente boa. Você vê que os grandes times do futebol brasileiro tinham 3, 4 grandes jogadores de seleção brasileira. Então, apesar das nossas vitórias, daquela geração toda, das nossas conquistas, a gente tinha que lutar muito. Nosso time era tão bom, o grupo era tão bom, porque os outros eram muito fortes também. Uhum. Então, isso só valorizava as nossas vitórias. É verdade. Agora, teve um dado curioso, Leandro, que você chegou a ser negociado com o 79. Internacional. E, graças a Deus, Graças a Deus. e ao doutor Costinha, ele resolveu o nosso problema ali de não aprovar a contratação. Em 78, final de 78, eu tive que fazer uma cirurgia de menisco. Cirurgia simples para hoje, né? Mas que na época
hoje é artroscopia, onde tinha que rasgar, que meter lá o bisturi e tal. E eu demorei a recuperar. Eu voltei rápido a jogar, mas depois começou a inchar meu joelho. Talvez eu não tivesse feito uma recuperação de fisioterapia bem feita, que hoje em dia seria uma outra coisa também, né? Menos tempo de recuperação. Menos tempo e tal, mas nesse tempo que eu levei, o Flamengo contratou, tinha o Toninho Baiano, tinha o Ramírez, que jogava nas duas posições, que foi o uruguaio, Uhum. e contratou o Carlos Alberto, que jogava no Joinville. Então já tinham 3 laterais. Aí resolveram me emprestar para o Internacional, um passe pré-fixado, ou seja, se o Internacional resolvesse ficar comigo, pagaria, eu seria direto para o Internacional. Eu fiz um coletivo lá, o treinador era o Enio Andrade, o Internacional ia estrear no Campeonato Brasileiro no ano que ele foi campeão. Num domingo, e o Enio Andrade já tinha me colocado, e disse, garoto vai jogar de qualquer maneira. Eu fiz um exame médico com um dos médicos, 2 dias depois esse coxinha que estava viajando voltou, fez o outro exame e me vetou dizendo que eu tinha 6 meses de vida dentro do futebol. Um garoto naquela época saiu estampado nos jornais e tal, Leandro acabado, vetado, não sei o que e tal. E eu fiquei treinando, voltei para o Flamengo, fiquei treinando à parte. Aí o joelho engrenou, aí dali foi o que aconteceu. Bom, eu particularmente, Leandro, eu acho que esse médico aí, ele tem que ter também um busto, né, na Gávea, ali, não onde vocês estão, mas ali um lugar reservado, porque ele prestou um grande serviço. Esses dias perguntaram pro Falcão, que você vê como é que pode, né? O Leandro esteve aí em 79, o médico falou que ele tinha vida curta no futebol, não sei o que, aí ele fez a seguinte questionamento, ele perguntou, ele fez assim, mas não dá para entender, alguma coisa aconteceu, porque, em 79 ele foi vetado aqui, dizendo que tinha carreira curta, o médico, e depois foi 4 vezes campeão brasileiro, 5 carioca, não sei quantos de Taça Guanabara, Libertadores, Mundial, jogou Seleção Brasileira em 82, não quis ir em 86, parou só em 90 porque quis parar também. Sim. Quer dizer, alguma coisa teve aí por trás, né? Eu acho que ele fez uma crítica justamente ao departamento médico da época, exclusivamente esse Dr. Coxinha. Que eu acho que tem que ser homenageado aqui pela nação rubro-negra. Graças a Deus. Com toda certeza, graças a Deus, né, Leandro? Bom, aí vieram os títulos, vieram as glórias daquela geração de ouro, não é, Leandro? E você participando como titular, né? Campeão brasileiro várias vezes, Libertadores, Mundial. Na verdade, eu comecei em 78 jogando já no juvenil, sendo requisitado pelo Cláudio Coutinho, como falei, fui campeão carioca em 78, 79 também, que foi o especial. Em 80 eu não joguei, mas participei, fiquei no banco algumas vezes do brasileiro, ainda era o Toninho Baiano. Em 81, justamente, que eu peguei a titularidade definitiva. Mais, né? Sim, mas era um grupo fantástico, né? Aquela geração nossa, você vê que o campeão mundial, o Flamengo tinha 7 jogadores da Gávea, 7, 8 jogadores criados lá na Gávea, gerações, né? Você vê que é o Zico, que era o mais velho, Júnior, Dílio, Andrade, depois veio Tita, depois eu, depois de mim, Mose, Figueiredo, Anselmo, tinha um Cantarelli lá também. Tudo raiz, né, cara? Tudo criado lá na Gávea, um ambiente, jogava com amor, com paixão, com um grupo fantástico. Você pode ter se você não tiver um grupo bom, você não faz um time bom. Isso sem dúvida nenhuma. Nosso time era bom tecnicamente, era um grupo coeso, era um grupo que se amava, que se gostava. E a gente ia para a Gávea treinar de manhã, à tarde, com satisfação, com alegria. Ia para a concentração, era quarto colado do outro, e todo mundo junto. Hoje em dia você tem esse pessoal que cada um tem seu quarto nos hotéis, eles nem descem, nem falam. A imprensa toda participava com a gente ali dentro do gramado, antes e pós-treino, pós-jogos. Quer dizer, era uma integração muito mais legal, muito mais sadia. Sem dúvida nenhuma. Agora, você, na final de 83, você profetizou o resultado
e até os autores dos gols, né? Não na ordem, né? Não na ordem. Eu acordei umas 6 horas da manhã, cara. Eu estava ansioso para jogar, e o Zildo Dantas, na época, que era um jornalista, um repórter. Nem o sol cobre melhor o Flamengo do que Zildo na Dantas. época, e ele chegava cedo demais, ele me viu lá fora. Eu falei, cara, tá nervoso? Nervoso não, tô doido para jogar, cara. Doido para jogar lá. E o que você acha do jogo hoje? 3-0 do Flamengo. Um gol meu do Adílio e do Zico. E foi mesmo. Aí ele, quê? Não, mesmo. Nessa hora, foi do Zico, veio do Adílio, né, cara? Foi um jogaço aquele dia, pô, maravilhoso. Pô. 4 anos depois, eu conversei com o Pita, jogador do Santos. Ele jogou lá contra a gente. Grande jogador. Tivemos uma rixazinha lá de empurra nesse jogo. É verdade, é verdade. Ele confidenciou para mim de que perderia, o Santos perderia porque o time do Flamengo era superior. Mas o Santos perdeu o campeonato no Morumbi. Foi, justamente. Quando não venceu o Flamengo por 2-0. Eles estavam ganhando de 2-0, a gente conseguiu fazer um gol no final lá. Na mesma hora que saiu o gol, o João Paulo, que eu estava marcando, ponto esquerda, ele falou, ih, Leandro, perdemos o campeonato. Eu falei, como perderam o campeonato? Porque jogar lá no Maracanã com uma vantagem de um gol só, com aquela torcida lá, com o time que vocês têm. Então eles já foram com esse pensamento, entendeu? Que seria pressão lá, e a pressão foi tamanha que com 1 minuto ele já estava de 1-0, terminando o primeiro tempo 2-0, foi só manter e fazer o terceiro. O primeiro gol foi logo a 1 minuto de 1 minuto, o Júlio César na esquerda, usou, o Júnior chutou, o Marola rebateu no pé do Zico, 1 minutinho já. Ali, a torcida, era tudo que a gente queria, na final, perdendo com um gol de diferença, fazer com 1 minuto, ali deu uma tranquilidade e a pressão continuou. Claro. O time do Flamengo tinha muito disso. O Zico fala hoje que a gente tinha 1, 2, 3, o pessoal pensava que a gente parava e daqui a pouco lá vem eles de novo. Pô, os caras não cansam de atacar, meu amigo. Por que só sabia jogar assim, cara? Lógico que a gente defendia muito. Você vê que nas finais que nós fizemos, a gente não levava gol, era muito difícil levar gol. É verdade. Mesmo com um time tão ofensivo. Nosso time era muito junto, era de uma responsabilidade enorme, tanto na marcação quanto na armação, na parte ofensiva, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Você vê o que o Zico corria para marcar, cara? Que loucura. Zico correndo para marcar, quem que não vai marcar? É verdade. E nessa época já era o Carlos Alberto Torres, né? Era o Carlos Alberto Torres, o nosso grande capítulo, que Deus o tenha. Que confidenciou para mim também. Eu perguntei a ele, Carlos Alberto, quem foi o maior lateral direito do Brasil que você viu? E a resposta dele foi rápida, inclusive. Leandro. A gente era muito amigo, cara. Muito amigo mesmo. Sinto falta dele, porque ele vinha aqui em casa, almoçava comigo, pô. Cheguei a jogar com ele. Quando eu cheguei em 76, ele estava no Flamengo ainda. Verdade. Mas não joguei com ele profissionalmente, joguei com ele em Master depois. Cara, que fabuloso jogador, imponência, pô. Cara fantástico. Fã dele, né? Fãzão dele. E uma pessoa 70, maravilhosa. Tinha 11 anos. É uma pessoa maravilhosa. Linda, maravilhosa. E chegou lá, acabou com a concentração, coisa que eu não gostei. Eu adorava a concentração, o pessoal gostava. Mas os casados adoraram, né? É verdade. Eu acabava ia para lá jogar sinuca, conversar com o pessoal, com os funcionários, jogar um baralho e tal. A mansão Fadel Fadel. Ali na Gávea. Não, ali em São Conrado. São Conrado. Saudade. E foi um líder, né, cara? Carlos Alberto naquele time ali, pô, foi fantástico. Foi o Carpegiani, que era o jogador que foi o campeão mundial em 81. Quer dizer, aquela liderança, o Carpegiani que jogava com a gente, já conhecia o grupo, e o Carlos Alberto, né, com a experiência larga dele de campo, de boleiragem, né, pô, e manteve a mesma coisa. É verdade. Agora, um ano antes, né, a gente teve a oportunidade, né, eu digo que a Copa do Mundo teve a oportunidade de premiar o futebol arte, né? Com aquele timaço, com aquele Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Cerezo, Sócrates, Falcão e Zico, Serginho e Éder. Né? E o que aconteceu?
no dia 5 de julho de Então, 82, lá no estádio Sarriá, uma coisa lá Brasil e Itália. que não era para ganhar, né? Futebol tem disso. E a Copa do Mundo é tiro curto, né, cara? Você errou, falhou, você volta mais cedo, não tem jeito. A gente tinha uma seleção fantástica. Não sei se a armação da seleção era correta. Muita gente questiona hoje, o próprio Zico, né? Porque foi a primeira vez que a gente jogou com quarteto, ou segunda vez, porque jogava o Paulo Isidoro na direita, que me dava esse apoio, que me ajudava a marcar, que me dava o apoio para fazer a tabela, né? O Zico questiona muito isso, e ele mesmo fala que ele próprio queria sair para não ficar o quarteto, se teria que tivesse que tirar, ele seria melhor para o esquema da seleção. Mas é uma seleção fantástica, né? Mesmo perdendo, ficou marcada aí. E eu acho que muita gente, o próprio Barcelona depois, você vê o Guardiola falando demais daquela seleção que o pai dele assistiu, passou para ele, e muitas outras pessoas, né? Eu acho que se a gente ganhar aquela Copa, o futebol estaria no outro nível. Ah, sem dúvida. Entendeu? Fez muito mal para o E futebol. e o que eu mais senti ali era ver aquela geração. Eu estava com 22 anos, 23 anos, e ver assim tantas pessoas que mereciam aquela Copa, né? Tipo o Júnior, pelo que fez pelo futebol mundial, o Zico, o Sócrates, o Cerezo, o Falcão, que talvez fosse a última oportunidade dele de ser campeão do mundo, porque a idade já estava, né? Se bem que alguns jogaram ainda em 86. Mas foi sentido por esse motivo, e o próprio Tele Santana, que era o mestre, merecia, disputou 2 Copas do Mundo, merecia pelo menos ganhar uma. É verdade, é verdade. E aí depois, Leandro, me parece que também pela vinda do Jorginho, que já tinha já vinha das seleções de base da seleção brasileira, né? Poderia preencher também aquele espaço, não como você, mas pelo menos preencher de forma satisfatória. Você foi para a zaga diária. Jorginho era um jogador fantástico. Que eu joguei, dos que eu joguei, foi o melhor que eu vi também. Jorginho já vinha, ele era lateral esquerdo também no América. Também era Jogava no América, né? Pô? Acho que esse é o segredo, né? E Começar chegou na no esquerda. Flamengo, eu falei, pô, esse moleque aí marca pra cacete, apoia pra caramba, cruza pra caramba, tem boa técnica, pô, e uma garra impressionante, vestiu a camisa do Flamengo, serviu pra ele assim como uma luva, pô, entendeu? E isso é bom, o torcedor gosta, quem veste a camisa do Flamengo tem que ser dessa forma, independente de técnica, de habilidade ou não, o vestido tem que ser assim. E eu falei, pô, esse moleque tá querendo passagem, né, pô? Já não tem a oportunidade de jogar na zaga central, pô, foi bom para mim, né? Me deu um descanso dessas idas e vindas de ataque e defesa e tal, pô. Nós tínhamos um super craque na direita também, que era o Jorginho, e me facilitou muito. Eu fazia as coberturas dele, às vezes ele ficava, eu ia, dava minhas fugidas por ali, mas mesmo eu já na zaga, o Tele, quando convocava a seleção, ele me convocava para a lateral direita. Aí eu tinha que refazer o condicionamento físico todo, eu já querendo permanecer na zaga central, conversei com ele não, de jeito na zaga central não, você é lateral direito. Aí nos treinamentos, quando ele convocava a seleção, Leandro, esquece a marcação, faz só para apoio, só para você ir recondicionando o pulmão fisicamente aí, depois você volta para marcar. E eu retornava e voltava, pegava o condicionamento físico, aí voltava para o Flamengo, depois para a zaga central. Quando era convocado para a seleção, ia para a lateral de novo. Pô. Era um transtorno, né? Mas foi bom para mim, foi bom para o Jorginho e foi bom para o Flamengo também. Ah, sem dúvida nenhuma. Agora, em 85, Leandro, teve um gol antológico, né? Fluminense. Eu estava no Maracanã, eu estava do seu lado, no lado do gol, né? E eu vi a distância que foi o chute, né? E foi lá no ângulo. O Paulo Vitor ainda pulou na bola. Tocou nela ainda. Tocou nela ainda. E foi um chute que pegou na veia, né? Doideira, Aquele jogo foi sensacional, talvez um dos maiores Fla-Flus de todos os tempos. Sem dúvida. Pela emoção, né? Para mim foi o dia mais emocionante da minha vida. Não foi título, não foi, mas foi assim um gol, um momento. O Flamengo estava massacrando o Fluminense segundo tempo todo e a torcida direto, o Fluminense atrás, só nos contra-ataques. Eu falei para a galera, era o capitão nesse dia.
Estava o Andrade, o Adílio, eu falei assim, gente, vamos insistir que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa está me dizendo que vai acontecer. Eu só não sabia que ia acontecer comigo, né? Uhum. O Gilmar Popoca recebe uma falta, o Andrade lança na área, o Washington cabeceia para o meio, ela vem quicando, mas estava muito longe. O Jorginho estava aberto na direita, ainda pensei em tocar para ele, porque naquela hora ali, um chute daquele ali, nenhum torcedor quer. Quer bola na área no sufoco, né? É verdade. Mas aí alguma coisa disso, ela pegou na rede, bate pronto, estava muito longe, cara. E o Paulo Vitor subiu ainda, ela triscou, ela ia entrar direto, ela triscou na ponta do dedo dele, bateu na trave, botou nas costas dele e entrou. E foi no final do jogo. Né? Aos 45. Aos 45, Jorge Cury morreu. Depois ele morreu. Depois ele morreu. Jorge Cury e mais uns 120 mil E você sabe pessoas, que uns dias depois ele faleceu e ligaram lá para casa. O pessoal da família dele perguntando se eu tinha uma camisa para dar, que ele gostava muito de mim. Eu nem sabia dessa coisa. E ele foi velado com a minha camisa. E foi o último gol narrado por ele no Fla-Flu. Olha que beleza. Que beleza. Para a satisfação dele, né? Minha também. Para a satisfação dele de saber desse carinho que ele tinha comigo. É verdade. Alivia de cabeça, Rogério, voltou a Leandro, emendou na trave, bateu no goleiro, é gol! De luta na etapa final. Agora no placar. Flamengo 1, Leandro 3. Fluminense também 1. Washington 9. Aí veio a Copa de 86, né, Leandro? 86 houve aquele problema lá, né? Aquele problema que o técnico queria você na lateral. 86 eu já queria de zagueiro, mas o CD não. Lá, e o doutor Neila Lasmar falou assim, Leandro, a gente tem que fazer um reforço aí muscular e tal, porque vai ser o mesmo esquema, entendeu? Vai te deixar lá direito, na lateral direita de novo e vai fazer o mesmo esquema de 82. Aí não vai ser demais para mim, eu não vou aguentar. Mas mesmo assim, pô, encarei, fiz uma eliminatória boa, muito boa. Contra Paraguai e do Bolívia. Paraguai, fiz 2 jogos muito bons. Aliás, o gol do Zico foi passe meu, o segundo. Eu recebi a melhor nota aqui no último jogo, do 1-1. Fiz um partidaço, realmente uma das melhores exibições minhas na seleção. Só faltou o gol mesmo. E foi isso, cara. Foi isso. E depois veio a Copa União, aí o final já da carreira. A Copa União 87, timaço, um dos maiores também do Flamengo. Você fazendo dupla diária com o Edinho. Zé Carlos, Jorginho, eu, Edinho, Leonardo. Andrade, Ailton e Zico, Renato, Bebeto e Zinho. Renato, Bebeto e Zinho. Renato recém-contratado do Grêmio. Aldair era reserva nesse jogo. E o Jorginho comenta também sobre essa época. E o Zinho comenta também, que foi um dos maiores times que ele jogou. Desse time aí, só o Ailton não tinha ido para a seleção brasileira ainda, brasileira de cima. E 4 ou 5 foram campeões de 94, que foram o Jorginho, o Aldair, o Leonardo, o Zinho e o Bebeto. 5 foram campeões. Que time. É verdade. Que até então o Brasil estava amargando um jejum de títulos. Pois desde 70. Desde 70. Pois é, Leandro. E como é que foi esse encerramento de carreira, né? Imagino que para você... 87, 88 ainda disputei o... Brasileiro? Disputei o Brasil, fui campeão com o Flamengo Copa Quirim, no Japão. Depois o Carioca aqui nós perdemos para o Vasco. Sim. Gol perdemos o Cocada lá, acho que foi 88 isso. Foi. Aí eu tive problema no joelho,
estava começando a ficar bem ruim mesmo, e tive que fazer uma operação de correção, ou seja, do genovago, né? Da perna de cowboy. Aí depois levei 1 ano e meio para me readaptar, porque a perna ficou reta, pegava e fazia embaixadinha, a bola batia no meu pé, saía, não sei o que e tal, porque a estrutura muda, mas mesmo assim voltei, e no final de 89, 90, disputei o primeiro turno do Campeonato Carioca, de zagueiro central. Daria para eu continuar jogando, mas já não estava jogando mais com a mesma confiança de antes, não estava fazendo mais as mesmas jogadas, estava com um pouquinho de dúvida e tal. Então eu falei assim, pô, vou encerrar porque se eu começar a fazer besteira aí, vou começar a pagar tudo que eu fiz lá no passado, deixa a segurança aqui. Mas daria para continuar. Sem dúvida. Mas daria para ser um bom zagueiro ainda, mas não do jeito que eu queria. Então eu resolvi encerrar minha carreira. Encerrei minha carreira, de repente, conversei com a minha mulher, falei, vou no Flamengo, vou falar com ele. E, na verdade, quando eu cheguei no Flamengo, quem era o gerente lá era o Francisco Horta, que foi o presidente do Fluminense. Eu dei essa notícia para ele. Nossa, que coisa deve ter sido para o Horta receber essa notícia também, né, Leandro? Agora, Leandro, como é que você define a nação rubro-negra? A nação rubro-negra é fantástica, faço parte dela desde quando eu nasci. Meu pai, pô, eu acho é uma coisa de louco. Tudo que eu tenho hoje eu devo ao Clube de Regatas do Flamengo e devo aos torcedores do Flamengo que sempre me apoiaram, né, que sempre me incentivaram, sempre com aquela paixão, com aquele amor, com aquele coração, né, cara. Eu digo o seguinte, quando eu visito a Gávea, quando eu vou lá no Flamengo, quando eu entro eu já sinto um ambiente diferente, já sobe uma energia, já começa a arrepiar, pô. E quando eu era muito brincalhão, eu ia para os jogos, eu ia no ônibus brincando, nego às vezes quietinho e tal, ia brincando, aí lá no vestiário também. Aí quando eu começava a me vestir, botar a atadura, botar o meião, botar as... mas quando eu botava o manto sagrado, eu ficava mudo. Parecia que havia uma transformação, assim, era concentração direta. Eu chegava a arrepiar, cara. Você entra, parece que você é um gigante, parece que você entra com uma força redobrada. Isso tudo é por causa dessa torcida maravilhosa, essa paixão, porque ela transmite isso pra gente e a gente tem que saber, sabe, retribuir isso dentro do campo. Isso que o jogador do Flamengo tem que fazer. Eu sempre comento o seguinte, que muitas pessoas, muitos ex-jogadores, dizem que, joguei no Flamengo. Chegou lá e vestiu a camisa e joguei no Flamengo. Onde é que você jogou? Joguei no Flamengo, joguei no Flamengo, está lá no currículo. Mas muitos passaram pelo Flamengo, só vestiram a camisa, não jogaram. Jogar no Flamengo é diferente. Jogar no Flamengo é isso, é honrar e saber vestir a camisa do Flamengo e lutar por ela o tempo todo. Esse é o segredo, né, Leandro? Leandro, eu quero te agradecer. Eu que agradeço, Marcelo. A sua participação aqui no canal Flamengando, dando a honra. Um grande abraço para todos aí, o prazer foi todo meu. Obrigado pela visita mais uma vez, sucesso cada vez mais aí, que possa crescer e crescer, assim como a torcida do Flamengo cresce o tempo todo. E venha conhecer a pousada do Deus Leandro. Quiser, estamos aqui, 24, 20 suítes, 150 metros da praia, no centro, tem tudo. E esperando aí um dia a visita de vocês aí. Tá? Saudações rubro-negras eternas. E o atendimento 100% aqui na pousada do Leandro. É isso aí, nação rubro-negra, nosso ídolo, nosso craque, Leandro, o ídolo rubro-negro. Um grande abraço, entrevista, nação.